Olá! Já parou para pensar como uma pessoa de outro país pode se tornar cidadã brasileira? Olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Não existe um caminho só, mas sim duas jornadas. E elas são bem diferentes, cada uma com suas próprias regras. Vamos mergulhar nisso e entender como funciona. Essa é uma pergunta que mexe com a vida de muita gente, né? E quando o assunto é o Brasil, a resposta não é tão simples assim. O caminho para conseguir a cidadania brasileira não é uma estrada única. Na verdade, como a gente vai ver, ela muda completamente dependendo de quem está pedindo. É isso mesmo. A nossa legislação abre duas portas bem distintas para a naturalização. A gente vai explorar cada uma delas em detalhe para entender o que faz com que sejam tão diferentes uma da outra. Então, a nossa Constituição estabelece duas modalidades principais de naturalização. Uma é a chamada ordinária e a outra a extraordinária. Cada uma tem uma lógica própria, requisitos diferentes e, o mais importante, uma filosofia por trás que é completamente distinta. Para facilitar o nosso papo, vamos usar duas analogias, ok? A ordinária a gente pode chamar de caminho do primo. É uma via mais rápida, que se baseia em laços culturais. Já a extraordinária é o caminho da persistência. É uma verdadeira maratona, que se baseia basicamente no tempo. Vamos começar então pelo primeiro caminho, o da naturalização ordinária. E para ilustrar, vamos imaginar a história da Maria, uma cidadã de Angola que tem o sonho de se tornar brasileira. A lógica aqui, como a fonte explica, é que as pessoas que vêm de países que também falam português, como Portugal, Angola, Moçambique, elas já têm um laço cultural e de língua muito forte com a gente. Então é como se a lei olhasse para elas e dissesse: pô, vocês são quase primos, e por isso oferece um caminho com exigências bem mais leves. Para nossa amiga Maria, as regras são bem diretas. Morar no Brasil por só um aninho, sem interrupção e, claro, provar que é uma pessoa de boa índole. E olha que detalhe interessante segundo o Supremo Tribunal Federal. Se a pessoa fizer umas viagens curtinhas, tipo ir no casamento de um parente lá fora, isso não quebra a regra do ano ininterrupto. Agora, vamos para o segundo caminho, o da naturalização extraordinária. E aqui a gente vai usar a história do Hans, nosso personagem que veio lá da Alemanha. E esse caminho vale para pessoas de qualquer nacionalidade, sem exceção. E logo de cara, a primeira grande diferença salta aos olhos: o tempo. Aqui não é um ano, não. São necessários, no mínimo, 15 anos morando direto no Brasil. É um compromisso de vida, né? Então, para o Hans, as regras do jogo são mais de 15 anos vivendo aqui sem grandes pausas e, um ponto muito importante, não ter nenhuma condenação penal. E a lei é bem específica nisso, viu? Condenações na área civil ou administrativa não entram na conta, só as criminais. A fonte que a gente analisou usa uma analogia jurídica muito forte. Diz que é quase um uso capião da nacionalidade. Uso capião, para quem não conhece, é quando alguém adquire a propriedade de um imóvel, por exemplo, por ter usado ele por muito tempo. A ideia aqui é a mesma. A cidadania é conquistada pela pura persistência, pelo tempo de vida que a pessoa dedicou ao país. O processo burocrático, o caminho dos papéis, parece igual para os dois. O pedido vai para o Ministério da Justiça, o governo analisa e depois publica a decisão. Mas é justamente na natureza da decisão do governo, ali no passo 2, que esses dois caminhos se separam de um jeito fundamental. E agora a gente chega no coração de toda essa história. A diferença gritante entre o poder que o Estado tem e o direito que a pessoa tem em cada um desses caminhos. No caso da Maria, no caminho do primo, a decisão do governo é o que a gente chama de ato discricionário. É uma palavra um pouco complicada, mas quer dizer o seguinte: mesmo que ela cumpra todas as regrinhas, o Brasil, como país soberano, pode escolher se quer ou não dar a cidadania para ela. É um privilégio, não é um direito garantido. Agora, para o Hans, no caminho da persistência, a história é o oposto. A decisão do governo é um ato vinculado. E o que isso quer dizer? É simples. Se ele provar que cumpriu os 15 anos e que não tem condenação penal, o governo não tem escolha. Ele é obrigado a conceder a cidadania. O Hans conquistou um direito que a lei garante. A consequência disso na vida real é enorme. Se o pedido do Hans for negado sem um motivo justo, ele pode entrar na justiça e exigir o seu direito. Já a Maria, na mesmíssima situação, não teria essa chance, porque a decisão final é uma escolha do Estado. Ponto final. E para fechar, vamos para a última diferença, que também é crucial:
o momento exato em que a pessoa se torna oficialmente brasileira. Porque o quando aqui faz toda a diferença do mundo. A cidadania da Maria, ela é criada pela decisão do governo. Ela só se torna brasileira a partir do dia em que a decisão é publicada lá no Diário Oficial da União. Ou seja, o ato do governo constitui a nacionalidade dela. Pro Hans, é o contrário. A cidadania dele é considerada válida desde o momento em que ele fez o pedido. A decisão do governo não cria nada, ela apenas declara, ou seja, reconhece o status que ele já tinha conquistado pelo tempo. O efeito, então, é retroativo. E essa é a grande moral da história. A naturalização ordinária é o Estado dizendo eu te concedo a cidadania, como um ato de vontade. Já a extraordinária é o Estado dizendo eu reconheço a cidadania que você já construiu com a sua vida aqui no país. E a existência desses dois caminhos no Brasil deixa a gente com essa reflexão no ar, né? A cidadania é um presente que o Estado dá ou é um direito que se conquista com o tempo? A resposta, como a gente viu, depende totalmente da jornada de cada um.